Que privilégio poder estar aqui na Lagoinha Pedreira e poder ministrar para o Senhor mais uma vez. Que alegria na minha casa, né? Coisa boa. Irmãos, só relembrando aqui, você que está aqui no final do culto, vai ter um irmão ali para poder estar recebendo os dízimos, as ofertas. Fique à vontade para ofertar e dizimar na casa do Senhor, amém? Você que está aí nos vendo, vai estar aparecendo aí o número da conta. Se sinta à vontade em honrar e glorificar a Deus também, ofertando aqui na casa do Senhor, amém? Irmãos, nós vamos dar a continuidade, né? No nosso estudo do livro de Gênesis. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, você que está em casa, você que está aqui, abrisse aí no livro de Gênesis, no capítulo 5. Confesso para vocês, foi desafiador falar sobre genealogia. Normalmente, quando a gente vê na Bíblia, a gente já pula, né? Quem aqui que foi ler a Bíblia, quando chegava em genealogia, pulava? Isso. Aí que a gente chega assim, já... Ah, não. Já vai falar que gerou, que nasceu, que morreu, já foge logo, né? E eu pensando, Deus, o que eu vou falar sobre isso? Fala, se o Senhor não falar, eu estou mais ou menos enrolado, porque... Eu sempre pulei genealogia, agora o Senhor coloca para falar sobre genealogia. E foi maravilhoso, e eu espero que o Senhor fale o coração de vocês, assim como falou no meu, que eu sei que vai ser confrontador, vai ser transformador, vai ser algo muito bom, creio eu. Que a ansiedade, que o medo, que o nervosismo não atrapalhe o que o Senhor quer trazer para a gente, amém? No capítulo 5, versículo 1, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas também. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou Cainã, viveu Enos 815 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos, gerou olha que nome difícil, hein? Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos. Teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, viveu Maalalel 830 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos, teve filhos e filhas.
Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos, Matusalém, tá? Então, Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos. Teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Versículo 25. Metusalém viveu 187 anos, gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos, gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará do nosso trabalho e da fadiga de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Precisamos de mais do Senhor agora, amém? Vamos orar a Ele, porque é Ele que precisa falar o nosso coração. Curva a sua cabeça, vamos clamar ao Senhor. Pai, essa é a Tua palavra, Senhor. Deus, o Senhor é o autor dela. O Senhor viu cada acontecimento desse. O Senhor esteve presente em cada nascimento, em cada morte, em cada situação aqui, Pai. O Senhor sabe o propósito pelo qual ela está aqui hoje, escrita e disponível na nossa mão. Por isso, Deus, revela-nos o que o Senhor deseja. Deus, que a minha insignificância, Senhor, não seja capaz de obscurecer, Senhor, a Tua palavra, mas que o Senhor a revele a mim e aos meus irmãos. Fale conosco nessa noite, Espírito Santo. Que seja o Senhor a revelar a nós a Tua vontade, o Teu desejo e o propósito pelo qual o Senhor deixou aqui escrito para nós. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, no capítulo anterior, a gente viu sobre a descendência de Caim. Lembra quando o André falou aqui? O André até falou uns nomes aqui que são iguais os daqui. E às vezes confunde a gente mesmo. Só que são gerações diferentes, né? Enoque, Lameque, parece que lá na geração de Caim também tem, só que essa da geração de Adão aqui é diferente. E a gente precisa entender por que está quase que paralelo, uma geração ao lado, logo depois da outra. Tem um sentido, tem um objetivo, não é à toa que ele está aqui colocado dessa forma. E quando a gente olha aqui, a gente percebe algumas situações. Lá naquela geração de Caim, quando a palavra de Deus começa a falar sobre como as coisas estavam acontecendo, ela ressalta sobre Enoque. E ela fala que, logo depois que Caim teve um filho que chamava Enoque, o destaque desse Enoque foi exatamente a honra que foi dada a ele. Pensa, hoje, nos dias de hoje, se alguém quer ser honrado, honrar alguém, principalmente os políticos, o que eles fazem? Colocam o nome na rua, né? Não é verdade? O que Caim fez? Colocou o nome na cidade, ressaltando a honra ao homem. Olha que interessante.
Então a gente precisa observar isso, porque isso vai fazer muito sentido. Deus quer falar alguma coisa conosco, colocando essas situações aqui. E depois, ele fala sobre Lameque. E esse Lameque, a gente pode observar que ele destaca que, lá no iniciozinho, Caim cometeu um homicídio. E a justiça que Deus colocou sobre a vida de Caim era que ninguém poderia tocar em Caim, porque senão Deus vingaria 7 vezes. Aí esse Lameque vem e diz o seguinte, agora sobre a minha vida é o seguinte, eu fiz um tanto de coisa errada, eu matei mesmo, só que agora, sobre a minha vida é diferente. Sobre a minha vida a vingança é 70 vezes 7, ou seja, é maior. Ou seja, agora ele está ressaltando, ele está falando com orgulho do pecado. Ele está tendo prazer na maldade. Olha que interessante. Só que no finalzinho do capítulo, a gente viu que vem falando sobre o início da descendência, que era de Sete. Foi o nascimento, onde fala que depois coabitou novamente. Adão tornou a coabitar com a sua mulher Eva. Olha aí no 25. Logo acima aí do capítulo 5. Está pertinho aí. Esse último livro, 25 e 26. Olha que interessante. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher e ela deu à luz a um filho que pôs o nome de Sete. Porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí começou a invocar o Senhor. Olha que interessante. Antes de fechar o capítulo, de entrar na descendência de Adão, vem 2 versículos falando sobre algo que mudou. Algo que começou a ser visto de forma diferente, que é exatamente o nascimento de Sete e o nascimento de Enos. Sete veio substituir aquele que foi assassinado, aquele que morreu inocentemente. E aí a gente começa o capítulo 5. E aí eu gostaria que a gente pudesse prestar bastante atenção, porque diz assim, o primeiro versículo: este é o livro da genealogia de Adão. Ou seja, a partir de aqui, está descrevendo a genealogia de Adão. Tá, mas se está descrevendo a genealogia de Adão, a gente acabou de ler aqui. Vocês viram o nome de Caim aqui? Não tem. Não tem o nome de Caim. Mas por que não tem o nome de Caim? Se Caim também veio de Adão, não veio de Adão? Caim não está aqui, porque Caim, apesar de ter sido gerado, vindo de Adão, ele não era a semelhança, a imagem e a semelhança do Senhor. Presta atenção para vocês verem, olha, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, ou seja, este é o livro da genealogia de Adão. No dia que Deus criou o homem, Deus criou ele à imagem e à semelhança. Por que Caim não está aqui? Nem a descendência de Caim? Porque ela não tinha mais a imagem e a semelhança do Senhor. Você lembra que Jesus, em um episódio, lá na frente, os fariseus tentam matar Jesus. Eles queriam matar Jesus, e Jesus vira para ele e fala assim, olha, se vocês fossem filho de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão, mas vocês são descendentes de Caim, vocês são filhos de Satanás, vocês são homicidas. Desde o princípio ele foi homicida e mentiroso, e a mesma ação vocês têm aqui comigo. Ou seja, ele não está mais relacionado à descendência, à semelhança. Essa geração toda que se mostrou aqui, que amava o pecado, que tinha prazer no pecado, agora ela não é vista mais a imagem e a semelhança do Senhor. Parece um pouquinho com os dias de hoje, não é verdade? Qual é a diferença entre nós e as pessoas que amam o mundo?
A palavra do Senhor nos ensina que quando a gente realmente se entrega ao Senhor, a gente se torna uma nova criatura, né? Essa nova criatura é justamente alguém que busca ser a imagem e a semelhança do Senhor. As pessoas que não receberam o Senhor, elas são então o quê? Inimigos de Deus. Não são filhos, são inimigos, são criaturas. Veja só, e aí dizem o seguinte: homem e mulher os criou e os abençoou, chamou o nome de Adão no dia em que foram criados. Ou seja, as coisas eram muito bem definidas. Aqueles que pertencem à linhagem do Senhor, aqueles que são a imagem e a semelhança do Senhor, eles não se confundem. Se a gente for observar o que aconteceu na linhagem que não é do Senhor, as pessoas se confundem. Agora, nem mesmo eles conseguem se entender ou se achar, ou se ver da forma simples, natural que o Senhor o fez, o gênero que o Senhor o fez. As pessoas às vezes dizem que, na verdade, não, Deus errou. Deus me fez de um gênero diferente, colocou num corpo diferente. Por quê? Porque eles não estão nessa linhagem. Eles não estão nessa descendência que ama o Senhor. Eles não estão nesse povo que busca amar o Senhor. Eles estão naquele que o Senhor nem mesmo relatou aqui, que ama o pecado, que deseja o pecado, que vive pelo pecado, que tem prazer no pecado. Isso é muito interessante. As coisas do Senhor, elas são perfeitas. E quando o Senhor nos fez, Ele nos fez a imagem e a semelhança dEle e deixou as coisas muito bem definidas para nós, muito claras para nós. Não existe dúvida no que diz respeito à vontade do Senhor. E o desejo do Senhor, se o Senhor te fez homem, irmão, é para que você seja realmente homem. Se o Senhor te fez mulher, é para que você realmente seja mulher. E seja feliz da forma que o Senhor te fez. Porque o Senhor não errou, o Senhor não erra. Não é mesmo? Então vamos lá. E chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados, ou seja, de humanidade. O Senhor os chamou pelo nome de Adão, no dia em que eles foram criados. Aqui a gente vê que os principais nomes da história, aqueles que iniciaram a história antes do dilúvio, eles vão estar citados todos aqui. Todos eles vão estar citados aqui, até o dilúvio. E tem propósito aqui muito importante e interessante. A gente vê que aqui os versículos se repetem, não é verdade? As pessoas nascem e vivem um longo período de tempo, porém elas morrem. Lá em Gênesis 3, quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu a Deus e pecou, o Senhor então determinou uma maldição sobre a vida do homem, que anteriormente ela já tinha dito, na verdade seria a justiça por causa do pecado. E a justiça por causa do pecado era exatamente... Lá quando houve a queda, o Senhor fez um compromisso, no qual o Senhor trouxe juízo sobre a serpente, não é verdade? E disse que da descendência dela viria o quê? Um Salvador. Alguém que venceria, alguém que pisaria, esmagaria a cabeça da serpente. Então a gente vê aqui que o Senhor começa então a preparar o caminho, preparar essa geração, ou pessoas que amavam o Senhor, em meio a uma geração muito corrupta. Pensa, a geração que era muito corrupta. E a gente percebe também que do capítulo 3 até o capítulo 18, tudo, do versículo 3 até o versículo 18, tudo parece que ocorre em sequência, não é verdade? Tudo parece que se repete. Nasceu, teve filhos em determinado tempo, a morte foi algo que Deus estipulou como justiça, justamente por causa da desobediência que o homem tinha cometido. Irmãos, aqui a gente percebe que por mais que o homem se esforçasse, ou por mais que ele vivesse, ele morreria. E não é diferente da gente, não é verdade?
E pelo contrário, hoje a gente vive quase 10% do que esses homens viviam. Ou, às vezes, nem isso. Não é verdade? Então, a morte continua sendo algo certo. E olha, é interessante a gente perceber que na história aqui, quando é comparada com a história de Caim, nós temos visto o quanto que Deus tem falado ao coração dos homens, tem trago ao homem a oportunidade de corrigir sua vida. Se a gente conseguir perceber aqui, lá em Caim, quando Deus ainda fala com Caim, Deus vira para Caim e diz para ele: ei, por que você está nervoso? Você não sabe que se você fizer o que é bom, o que é correto, você vai ser aceito? O pecado está aí, na porta do seu coração, mas cabe a você dominá-lo. Gente, Caim ainda estava na presença do Senhor. Ainda ele estava ouvindo, estava perto do Senhor. Ali ainda tinha a possibilidade dele se arrepender e realmente ser transformado. E isso não aconteceu. Logo depois veio o assassinato. E depois desse assassinato, a gente consegue ver no final do capítulo 4 que de Sete até Enos, parece que o nome do Senhor não tinha sido mais invocado publicamente, como antes era feito. Era feito sacrifícios públicos oferecidos ao Senhor. Só que até Enos, parece que isso tinha se rompido. Parece que isso não estava acontecendo mais. Glória a Deus. Obrigado, viu? Esquenta não, irmãos, que nós, antes de derreter, nós vamos conseguir passar a mensagem aqui. Então, até Enos, o nome do Senhor tinha parado de ser invocado. Mas invocado como? Publicamente. Antes era feito sacrifícios ao Senhor, como aconteceu que a gente viu o caso de Caim e Abel. Só que, até aqui, a gente não tinha visto mais isso. E a gente vê aqui, logo depois, vem dizendo, viveu Adão 130 anos, gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, teve filhos e filhas, e todos os dias de Adão foram 930 anos e morreu. Ou seja, até Adão morreu. Mas antes de Adão morrer, aqui a palavra fala sobre um filho que chamava Sete. Esse filho parece que continuaria, ele era a imagem e a semelhança de Adão, ou seja, ele tinha o mesmo caráter de Adão. Ele era a imagem e a semelhança do Senhor. Sete viveu 105 anos. Gerou Enos. E aí a gente para um pouquinho nesse Enos. Por quê? Porque a gente viu aqui que a partir desse Enos, começou agora o Senhor a ser invocado. E interessante porque o nome Enos significa ser humano. Ou seja, não é por acaso que o nome dele é ser humano. Ou seja, parece que a partir dali Deus começa a levantar então, novamente, aqueles que eram imagem e semelhança do Senhor, os seres humanos que o Senhor formou lá antes, para que pudesse começar novamente a invocá-lo, a novamente, publicamente, proclamar o nome do Senhor. A partir de quem? De Enos. Então, novamente, os homens começam a proclamar o nome do Senhor. Depois que gerou Enos, viveu Sete, 807 anos. Teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos. E morreu. Enos viveu 90 anos. Gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, viveu Enos 815 anos. Teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Pensa que depois que começou a invocar o nome do Senhor,
ao tanto de tempo que está se passando, as pessoas nascendo e as pessoas morrendo. Cainã viveu 70 anos, gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos, teve filhos e filhas, e todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos, gerou Jared. Vê que até aqui, depois de Jared, que Jared viveu todos os dias, continuando, versículo 15. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou Jared, viveu Maalalel 830 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus. Pensa, depois que o Senhor começou a ser invocado, muitos anos se passaram. E aqui a gente vê que esses homens permaneciam amando o Senhor e vivendo para o Senhor, enquanto a geração de Caim permanecia pervertida, cada vez pior. Aí agora chega um homem chamado Enoque, nasceu um homem chamado Enoque. Esse homem chamado Enoque, agora o texto ressalta um pouquinho sobre ele. O texto vai dizer que esse homem andou com Deus. Bom, a palavra andar, ela nos remete a um processo, não é verdade? Não é um passo, é andar. Andar quer dizer que é muitos passos, é uma caminhada. Bom, se ele andou com Deus, isso significa que as ações dele, a atitude dele, a postura dele, a forma como ele conduzia as coisas, era exatamente na companhia do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor. Primeiro vem um homem que começa a invocar publicamente ao Senhor. Depois vem um outro homem, no qual também é ressaltado aqui, que mostra que ele andava com Deus. Ou seja, era diferente. Apesar dele estar na mesma linhagem, dele ser da mesma descendência, ele era diferente. Aqui a palavra dá pouca atenção, ou fala pouco sobre ele. Mas eu acho que é a gente que tem que perceber o pouco que fala sobre ele, o quão importante é esse pouco. Porque andar com Deus seria, então, a intimidade, seria proximidade, seria algo que seria muito mais do que simplesmente conhecer, simplesmente ofertar, simplesmente ir invocar o Senhor. Seria uma ação contínua, diária, que remete à intimidade, remete a gente à proximidade. Bom, então agora a gente viu que além de invocar o Senhor, agora surge um homem que nos remete a uma proximidade, algo parecido um pouco com Adão. Algo que nos lembra como era Adão. A Bíblia fala que todos os dias, no final da tarde, Adão tinha um tempo com o Senhor. Agora, a gente vê que parece que Deus está novamente dando ao homem essa oportunidade. Porque mesmo depois do pecado, alguém em meio a uma geração tem um relacionamento parecido com o que o Adão tinha, que é um relacionamento bem perto do Senhor, bem próximo do Senhor. Bom, se esse homem tinha esse relacionamento perto do Senhor, com certeza, esse homem não vivia uma vida de pecado. Ele não vivia uma prática de pecado. Ele não caminhava em desobediência ao Senhor. Ele caminhava ao lado do Senhor. A palavra não fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, esse homem
não tinham o hábito de viver uma vida de pecado. E logo depois de Enoque, que está aí no 18, fala assim: depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 960 anos. 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos, gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. Depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus. Já não era, porque Deus o tomou para si. Ou seja, esse homem agradou tanto a Deus, mas agradou tanto ao Senhor, que o Senhor o tomou, o levou para si. Aqui não fala sobre morte de Enoque. Aqui a gente vê falando sobre, muitos estudiosos falando sobre que poderia citar, poderia ser que quando fala que já não era, é que ele tinha morrido, mas a gente não consegue compreender dessa forma. Por quê? Porque em todos os outros relatos é muito explícito, muito claro, quando diz que morreu. Aqui não, aqui fala que ele já não era, porque o Senhor o tomou, o Senhor o levou. Então, algo diferente que a gente já começa a perceber. Quer dizer, em meio a uma genealogia que a gente vê que parece que é tudo igual, a gente já começa a ver alguma coisa diferente. Daqui a pouco a gente vai conseguir chegar em uma conclusão, que eu acho que vai ser muito interessante. Então, vamos lá. Metusalém viveu 187 anos. Gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Você lembra daquele Lameque lá de Caim? Quando ressaltou aquele Lameque, falava sobre o quê? O prazer dele pelo pecado. E o quanto ele se gabava de viver uma vida de pecado. Esse Lameque lá, ressalta sobre ele várias coisas sobre o pecado. Primeiro, que ele era um cara que tinha mais de uma mulher. E isso já estava mostrando que estava errado, porque o Senhor lá atrás já tinha feito o casamento de uma forma correta. E depois mostra ele tendo prazer na violência. Esse Lameque aqui, irmãos, a Bíblia não fala sobre nenhum prazer na violência. A Bíblia fala que ele faz parte dessa geração aqui de pessoas que amavam o Senhor. Pensa que o antecedente mais perto dele aqui é alguém que tinha uma proximidade tão grande com Deus que nem a morte ele experimentou. E aqui, nesse tempo, as pessoas aprendiam como? Aprendiam se relacionando com seus parentes, seus pais. Então, aqui, provavelmente, ele tinha aprendido com o pai a viver uma vida de relacionamento com Deus. Interessante aqui, falar desse Enoque aqui, desse Lameque, é que, gente, aqui a Bíblia não fala sobre Enoque aqui também, né? Sobre ninguém que instruiu Enoque. Aqui a Bíblia não fala sobre a palavra do Senhor escrita, orientando Enoque. Mas a Bíblia fala que Enoque andou com Deus, e teve uma intimidade, uma proximidade muito grande com Deus. Isso é muito importante e interessante, que a gente vai falar sobre isso daqui a um minutinho. Mas é bom a gente ressaltar sobre isso. E aqui eu estou dando só um ressalto sobre esse Lameque aqui, para que a gente possa ficar bem claro, que aquele Lameque lá em Caim, não é esse aqui que está aqui. Amém? Esse aqui é outro, faz parte da genealogia ou da descendência de Sete. Aquele outro lá, a Bíblia só cita ele, mas ele não faz parte da genealogia de Adão e de Sete. Lameque viveu 182 anos, gerou um filho, pôs o nome dele de Noé. Bom, então mais uma coisa que a gente vê aqui nesse Lameque. Esse Lameque foi pai de Noé. E olha, quando Noé nasce, o que é dito? Este nos consolará dos nossos trabalhos, das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Quando Lameque tem o seu filho Noé nos seus braços, ou quando ele tem acesso ao seu filho, o que ele fala é lembrando
que o Senhor prometeu lá atrás. Esse Lameque era alguém que vivia ainda crendo, acreditando, confiando na promessa que o Senhor tinha feito lá ainda no jardim. Totalmente diferente do que a gente acabou de ver aí, né? Mesmo do outro Lameque. Depois que gerou Noé, capítulo 30, versículo 31, todos os dias de Lameque foram 767 anos, e morreu. Era Noé da idade de 500 anos, e gerou Sem, Cã e Jafé. Eu revoltei novamente aqui, para a gente poder especificar cada um dos nomes aqui, que são iguais aos outros, e que são personagens totalmente diferentes, para que a gente pudesse não confundir, né? Porque acaba confundindo, porque são os mesmos nomes, né? Mas veja, eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre 3 personagens nessa genealogia, que marcou essa genealogia e que trouxe para nós um sentido, trouxe para nós uma forma correta de proceder, trouxe para nós uma direção sobre uma vida prática da vida de um cristão. Primeiro personagem que a gente vê é Enos. Quando Enos foi gerado, quando chegou Enos, a palavra do Senhor diz que a partir de ali, o nome do Senhor foi invocado. A partir daquele momento, as pessoas começaram a publicamente glorificar, honrar, obedecer aquilo que Deus tinha dito lá atrás, quando Deus fez o 7º dia e descansou, e que o Senhor colocou o 7º dia como um tempo de contemplação, um tempo em que era para contemplar, glorificar ao Senhor. Lá, no iniciozinho, o Senhor já começava a preparar um povo que pudesse ter uma vida prática de acordo com a vontade do Senhor. E isso serve para nós nos dias de hoje. Pensa, nós estamos aqui hoje reunidos para invocar o Senhor, para adorar o Senhor. Esse é um tempo que nós separamos, que nós nos reunimos publicamente para quê? Para dar glórias, dar honra ao Senhor. E isso às vezes tem sido negligenciado por nós mesmos. Às vezes nós, ocupados por tantas coisas, muitas coisas a gente tem hoje, né? A ocupação da gente é tão grande, a gente passa a não ter mais aquele tempo de invocar, aquele tempo de, poder contemplar e glorificar o Senhor. Nós não fazemos isso mais. Nós nos ocupamos tanto como a geração de Caim. Você vê que a geração de Caim, ela é ressaltada naquilo que faz. Eles eram aqueles que faziam muitas coisas. Eles desenvolveram na ciência, eles desenvolveram lá na metalurgia, como o André falou que ontem. A história destaca eles em fazer. A história destaca eles em aqueles que começaram. Por que isso? Porque eles queriam viver independentes do Senhor. E para que eles pudessem viver independentes do Senhor, eles precisavam então agora ter prazer em algo, e eles tinham prazer nas conquistas. Talvez isso esteja acontecendo comigo e com você. Talvez a gente não tenha mais tido aquele tempo de invocar, de adorar o Senhor, mas a gente tem ocupado todo o nosso tempo, dedicado toda a nossa vida nas conquistas. Nós estamos desesperadamente buscando conquistas, porque a conquista, talvez, na nossa vida, ela tem sido um Deus, ela tem se substituído a Deus. Nós agora passamos a viver, não mais na dependência do Senhor, dando glórias e honra ao Senhor, mas nos alegrando naquilo que nós conquistamos. E é tão interessante, a gente olhar aqui e ver que a descendência de Caim desenvolveu tantas coisas. Talvez, se tivesse uma comparação nos dias de hoje, talvez eles seriam aqueles que estavam desenvolvendo as mais altas tecnologias. E se a gente observar, o que mais rouba o nosso tempo durante todo um dia? Se a gente for pôr na ponta da caneta, a tecnologia, alguns instrumentos da tecnologia roubam o nosso tempo
de uma forma gigantesca. Irmãos, a gente precisa analisar isso. A gente precisa observar, a tecnologia é bom, é maravilhoso, excelente, a gente não consegue viver sem isso. Mas como a gente está utilizando isso? Como é que está sendo o seu dia? Como é que está sendo a sua vida? Como é que você está utilizando aquilo que hoje está disponível para você? Confesso para você que isso, para mim, é um aprendizado gigantesco. Eu mesmo era, glória a Deus, aquele que perdia horas, envolvido com a distração no celular, é um vídeo, é algo, e pior que vem só o que a gente gosta, né? Você pega, só aparece aquilo que você gosta. Aí você distrai, e passa horas ali. Chego a dizer que talvez você não tira nenhum minuto para falar com Deus. Talvez a gente não ora mais. Talvez a gente não fala com Deus mais. Talvez a gente não se importa mais com o Senhor. Nós estamos tão perdidos, tão envolvidos em nós mesmos. Quando Enos nasceu, a palavra do Senhor diz que a partir daquele tempo, o nome do Senhor voltou a ser invocado. Voltou a buscar viver para o Senhor. Irmãos, não se engane, a natureza de Caim persiste ainda aí. Não existe como a gente viver igual à natureza de Caim, existe uma separação gigantesca, existe uma diferença gigantesca. Você pode desfrutar, sim, de todo o conhecimento. A gente vê que os grandes homens de Deus foram extremamente inteligentes. Não é mesmo? Para fazer uma arca daquele tamanho, com a estrutura que ele fez. Teve, sim, a orientação, a inteligência vinda do Senhor. Mas você não pode fazer com que o seu dia, com que sua vida seja toda devotada a algo que não seja ao Senhor. Pessoas que trabalham, sabe, assim, a vida da pessoa é trabalho, ela não tem tempo. Você fala, irmão, vai no culto, vamos cultuar o Senhor? Não, não posso, tem que trabalhar. Sim, você tem que trabalhar, mas será que o trabalho precisa tomar a sua vida agora? Não sobra tempo para ninguém, nem para sua família sobra tempo para mais nada. O tempo que você tiraria para poder contemplar a beleza da criação que Deus fez, te dando os filhos, te dando a sua esposa, a sua família, você substitui isso por conquistas. Pensa uma coisa dessa, irmãos. Quando nasceu Enoque, a palavra do Senhor vai nos ensinar sobre uma vida de intimidade. Agora, existia alguém que, apesar de tudo, e não somente ele tinha tempo de invocar o Senhor, mas ele era alguém que caminhava com o Senhor, falava com o Senhor, estava ao lado do Senhor. Quanto do seu dia você tira para poder falar com o Senhor? Quanto do seu dia você caminha com o Senhor? Porque caminhar, gente, vai nos trazer um sentido de que não é um lugar só, mas é em todo lugar. No seu trabalho, na sua casa, na sua família, lá onde que você vai. Será que você caminha com o Senhor? Será que o Senhor tem espaço lá? Será que o Senhor consegue estar ao seu lado? Você consegue ouvir a voz do Senhor lá onde você vai? Irmão, você precisa buscar uma vida de intimidade com Deus. Talvez você está aqui, você é aquela pessoa que nem orar mais você ora. Vamos mudar a palavra, conversar com Deus. Porque a palavra orar significa conversar.
Talvez você é aquela pessoa que só conversa com Deus quando está aqui, reunido. Você não conversa mais com Deus. Você não tem desejo de falar mais com Deus. Está na hora de mudar tudo isso. Quando nasce Noé, a gente vê que aqueles que invocavam o Senhor, que tinham intimidade com o Senhor, também tinham uma esperança naquilo que o Senhor falou. Será que você entende que o Senhor prometeu que Ele voltaria? Será que essa esperança ainda arde no seu coração? Será que essa esperança de um dia estar com o Senhor ainda é uma verdade na sua vida? Ou será que diante de tudo que a gente falou, você é aquele que está sem esperança, distante, longe, longe do Senhor? Quando nasce Noé, a gente vê a genealogia ou as gerações se findando ali. E ali, a partir de Noé, a gente vê a bondade de Deus sendo revelada. Mas a gente vê também o juízo de Deus sendo derramado sobre a vida de toda uma geração. Sendo todos condenados por causa da distância do Senhor. Irmão, não se ilude. Se você está aqui e você está aí, meu irmão, na mesma situação que estava Caim diante do Senhor, que ainda tem a oportunidade de ouvir a voz do Senhor, quando o Senhor diz, não peques, não deixe que o pecado domine a sua vida, não deixe que isso tome conta da sua vida. Se você ainda está tão perto do Senhor, que você ainda é capaz de ouvir, dê ouvido à voz do Senhor. É tempo de arrependimento, é tempo de correção, é tempo da gente alinhar a nossa vida e voltar a ter esperança, a voltar a invocar o Senhor, voltar a caminhar com o Senhor, voltar a ter esperança na promessa que o Senhor fez, que Ele voltaria, e Ele vai voltar. Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor nesse momento, que eu acho que a gente precisa repensar a nossa história, a nossa trajetória, para saber aonde é que a gente está. Em qual tempo a gente está. Amém? Pai, Senhor, nós te agradecemos nessa noite pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, traz confronto, Senhor. A Tua palavra traz esperança, a Tua palavra nos faz, Senhor, revermos, Pai, os nossos passos, as nossas ações, a nossa postura, a nossa conduta, Senhor. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa tocar nos corações nesta noite, que o Senhor possa revelar a cada um aqui, Senhor, aonde é que eles estão, em qual situação que eles estão errando, falhando, em qual posição que eles estão, se eles estão ainda distante da intimidade do Senhor, ou se eles estão longe, Senhor, que nem mesmo invoca o Senhor, ou se eles estão desesperançosos, que não mais, Senhor, esperam nas promessas do Senhor. Pai, que o Senhor traga arrependimento no coração, que o Senhor possa converter os corações, que o Senhor possa levar, Senhor, cada irmão, cada irmã, Senhor, que está ouvindo, Senhor, essa ministração, a si, Senhor, se colocar diante do Senhor em arrependimento e voltar e dar ouvido à voz do Senhor, que chama, Pai, ao arrependimento, que chama, Senhor, a não se entregar ao pecado, à mentira, à corrupção, Senhor, mas viver uma vida, Senhor, em santidade, uma vida devotada ao Senhor, tendo a esperança toda em Ti, Senhor. Pai, eu oro nesse momento pelos meus irmãos, eu oro por aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, que estão vendo através das redes sociais, aqueles que estão ouvindo, Senhor, Pai, aqueles que estão aqui, que não mais oram, que não mais falam com o Senhor, que não têm desejo, vontade de caminhar contigo, Deus, que desperta no coração deles, Pai, através do arrependimento, Pai, uma correção genuína, uma mudança real, para que Deus, possamos
permanecermos, Pai, com a esperança, Senhor, da promessa que fora dita lá atrás, se cumprindo em nós, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu irmão. Nessa noite o Senhor falou com você, você deseja conversar com um dos pastores, nós vamos estar aqui. Se o Senhor te chamou aí, para uma postura, uma conduta correta, corrija a sua vida. Você ainda está naquela mesma posição de Caim, pertinho do Senhor, você está conseguindo ouvir a voz do Senhor, corrija, meu irmão. Não espere chegar o juízo. Amém? Lá atrás, não esqueça de ofertar ao Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça e o favor do Senhor resplandeça sobre a sua vida hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Recolha seu copo aí na hora que você estiver indo embora, tá, irmãos? Um abraço, que Deus abençoe.